aceitei Jesus num domingo à tarde, bêbado, muito bêbado mesmo, que não podia nem chegar em casa, morava numa favela em Recife. E quando cheguei em casa, tinha saído para beber com os amigos e não podia vir com meus próprios pés. Peguei um táxi e quando cheguei na rua lá de casa, tinha um grupo de evangelismo evangelizando a rua lá da favela, e era a rua que eu morava. E o carro não podia chegar até perto da minha casa porque era muito buraco, muito esgoto, muito lama de porco. E eu desci do táxi. Quando desci do táxi, me deparei com aquele número de evangélico no meio da rua. Aí eu saltei no meio deles, gritando que queria ser crente. Então o irmão falou para mim e foi lá em casa comigo. Eu apontei para ele, isso aí é minha mãe. E ele foi lá em casa comigo e quando chegou lá, eu aceitei Jesus nessa tarde. Mesmo sem enxergar nada, ele me deu o endereço da Igreja Assembleia de Deus. Eu mesmo tão bêbado que estava, não podia ver os nomes, as letras da igreja, do nome do endereço da igreja, mas eu fui à noite para a igreja. Quando cheguei à noite na igreja, tropecei, caí dentro do esgoto de lama de porco, me sujei todinho, mas os irmãos foram muito amáveis comigo, me levaram em casa e daí por diante eles não me deixaram sozinho. Então foi assim que eu me converti, aceitei Jesus como meu Salvador, no mês de maio de 1972, numa favela denominada por nome Miguel Arraes, e no bairro do Jardim São Paulo, em Recife. E aí passei alguns dias, ou alguns meses, ou mesmo um ano, para me batizar. Minha trajetória como crente aqui em Campina Grande começou no ano de 1975. Eu cheguei de Recife no dia 7 de junho de 1975 nesta cidade. Fui bem recebido por esta igreja, por este ministério. Na época era o pastor José Apolônio da Silva, me recebeu muito bem. Eu fui me congregar na Congregação da Liberdade, passei 3 meses, depois fui para a Congregação de Santa Rosa. Lá passei 12 anos morando na Rua Cerâmica, em Santa Rosa, e me congregando um bom tempo na Congregação de Santa Rosa. Durante 3 anos, de 75 a 78, eu cantei nos corais, no Coral de Santa Rosa, e fiquei trabalhando com evangelismo. Formei um grupo de 5 irmãos para evangelizar, só que eu não evangelizava em Campina Grande. Eu formei esse grupo e evangelizava Boqueirão, Cabaceira. Inclusive Cabaceira, eu cavei o alicerce daquela igreja, junto com o irmão Nino Amaral, que nos finais de semana nos levava a gente numa Kombi, colocava 10 irmãos numa Kombi, para que a gente pudesse dar início àquela obra ali em Cabaceira. Quando foi em 1979, no início do ano, o pastor José Pedro, o irmão José Pedro, que na época era presbítero, me chamou para eu trabalhar com ele como segundo dirigente na congregação de Bodocongó, ali no antigo Matadouro. E eu ali começou minha trajetória de dirigente. Eu fui ser o segundo dirigente do pastor do irmão Zé Pedro. E ali eu formei o conjunto Esperando por Jesus, levantei uma mocidade ali, que hoje tem lá Jardim de Deus, e continuei trabalhando, evangelizando aquele campo todinho ali, São Januário e aquelas coisas todas. Só uma coisa que eu achava difícil, porque a escola dominical era de tarde. E eu me incomodava muito com isso. Aí cheguei no pastor Apolônio e pedi, pastor, pelo amor de Deus, deixa a escola dominical pela manhã, nas congregações. E ele não abriu a mão para isso aí. E eu continuei insistindo, até que um dia ele disse, irmão bispo, eu vou lhe dar 3 meses. Se não funcionar, eu volto para a escola dominical à tarde. E graças a Deus, irmãos, que deu certo. Até hoje a escola dominical é pela manhã. Porque a minha visão era a escola dominical pela manhã
e o evangelismo da tarde. Passei 19 anos como segundo dirigente de congregação. Trabalhei com vários pastores, com vários dirigentes, como primeiro, no caso do pastor do irmão José Pedro, irmão Franca, irmão João Benedito, irmão Sebastião Costa, que já era pastor, Sebastião Costa, e Valne, Manelito, Gessé e tantos outros. E em todas essas congregações que passei, eu fui dirigente ou presidente da mocidade, que na época era presidente da mocidade. Em todas elas eu fui presidente da mocidade, e aonde eu coloquei as mãos, Deus abençoou, fez prosperar grandiosamente. A maior mocidade que eu já dirigi em Campina Grande foi a mocidade Cântico de Sião, na congregação do Jardim Paulistano. Passei muitos anos lá, peguei a mocidade com 33 componentes e deixei com 120 componentes para a glória de Deus. Uma mocidade na qual saiu muitos pastores, evangelistas e dirigentes de congregação, e muitos hoje estão no campo, e muitas esposas de pastores também saíram daquela mocidade. Aonde me mandava, eu estava lá fazendo o trabalho. A minha meta era trabalhar e também gastar alguns trocados que eu tinha, eu colocava, porque eu não podia ver nada, uma caixa de som, não tinha uma caixa de som, eu comprava um som, era uma parede para fazer, eu mandava fazer a parede. E assim, trabalhei muito na construção do Pedregal 1. Trabalhei muito na construção do Bodocongó. No ano de 2010, eu fui ordenado a evangelista. Isso era com o pastor Francisco Pacheco de Brito e com o pastor Emílio. E no ano de 2012, fui agraciado com a bênção pelo pastor Daniel Nunes da Silva, que é meu pai, meu irmão e meu amigo. A equipe de evangelismo Mensageiro da Última Hora, pela misericórdia de Deus, sou o dirigente. Essa equipe foi criada desde o tempo que eu cheguei aqui em Campina Grande, como eu disse no início, que comecei com 5 irmãos. 5 irmãos masculinos, a gente fazia esse trabalho. E depois a equipe foi aumentando, a gente botou a equipe mista, homens e mulheres, e essa equipe foi criada, eu creio que foi levantada por Deus, no propósito de ajudar os obreiros do campo, o campo mais difícil, Curimataú, Sertão, Cariri, Brejo, aonde tivesse uma igreja necessitada, que o pastor tivesse dificuldade de chegar lá, nós criamos essa equipe para chegar lá, porque o povo não podia ir de carro, não podia ir de moto, mas a gente ia de pé e a gente chegava lá. Então essa equipe foi crescendo no decorrer do tempo, essa equipe chegou a 60 componentes, hoje nós temos 50 componentes na equipe e continuamos fazendo a obra. Eu fico feliz com o crescimento da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande, porque quando eu cheguei aqui, no ano de 1975, era 7 ou era 8 congregações só, 7 ou 8 congregações. Muito difícil o trabalho, mas eu vi o trabalho se expandindo, principalmente na era do pastor Francisco Pacheco de Brito, ele, um homem evangelista com uma visão evangelística enorme, abriu campo por todo lugar e nós continuamos acompanhando ele, ajudando com a equipe Mensageiro da Última Hora, fazendo o trabalho crescer. E hoje, quando eu vejo esses obreiros todinho aqui, esses irmãos todinho, eu fico muito feliz com esse crescimento da Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande.